Olá, aqui é a Mayara Martins, tudo bem? Hoje falarei sobre um tema que é muito querido por muitos estudantes de letras, a intertextualidade. Esse conteúdo é extremamente familiar para os professores de língua portuguesa e também é um conteúdo exigido em seleções para mestrado desses professores, o Profiletras, por exemplo. E por que a intertextualidade é um tema tão próximo dos professores de língua portuguesa? Porque nos livros didáticos, esse conteúdo costuma ser bastante explorado, pois ele se apresenta de forma frequente na realidade dos alunos e dos falantes de modo muito natural. Utilizar recursos intertextuais não é, portanto, algo do domínio acadêmico, é algo do domínio linguageiro, através de recursos que os falantes podem se valer para atingir diversas intenções argumentativas. Em se tratando de um domínio mais acadêmico, a intertextualidade costuma ser abordada através de processos intertextuais que também chegam ao ambiente escolar. Porém, nesse vídeo, não abordarei os processos intertextuais mais clássicos, mas sim discutirei algumas noções mais recentes em linguística textual sobre as intertextualidades de modo geral. Vamos então estudar comigo? O estudo da intertextualidade é sim bastante frequente dentro dos estudos linguísticos, mas não foi dentro do âmbito linguístico que os estudos da intertextualidade começaram. Genet, o primeiro grande nome da intertextualidade, iniciou seus estudos no âmbito literário, através da inserção de um texto literário em outro. E por isso também o estudo era sempre muito verbal, de textos verbais. Procurava investigar a relação entre textos, gêneros e estilos. Além disso, Genet também procurava ver a função da intertextualidade, se era uma função mais séria, mais lúdica ou mais satírica. Mas não entraremos nessas discussões nesse vídeo. Talvez seja de Kristeva o principal conceito de intertextualidades. A autora define que todo texto é, na verdade, um mosaico de citações, em que aparecem partes de outros textos ou textos derivados. A divisão entre processos intertextuais por copresença e por derivação, presentes na obra de Pierre Gros, talvez seja o quadro mais conhecido de divisão de processos intertextuais. Não entraremos nas tipologias dos processos intertextuais, mas é interessante diferenciar o que é um processo intertextual por copresença e o que é um processo intertextual por derivação. Um recurso intertextual construído por copresença, como o próprio nome já diz, significa que um texto foi reproduzido fielmente em outro texto. Então, por exemplo, se eu pego um trecho do poema de Gonçalves Dias, Minha terra tem palmeiras onde canta um sabiá, e eu pego esse trecho do poema e coloco em um outro texto, eu estou me valendo de um recurso de copresença, a citação, para construir o meu texto. A citação talvez seja o processo intertextual por copresença mais conhecido de todos. Essa citação consiste em apresentar as palavras de determinado autor e inseri-las no meu texto para os mais diversos fins. A citação é, por exemplo, um recurso intertextual muito presente no discurso acadêmico, visando aí a fortalecer os seus argumentos, o seu ponto de vista. Mas gostaria de lembrar que um processo intertextual pode ser utilizado para os mais diversos fins. Portanto, deve-se levar em conta o propósito comunicativo do texto que vai ser construído, o gênero em que esse processo vai ser inserido, entre outros. Já o processo intertextual por derivação consiste também em utilizar o texto de outra pessoa. No entanto, esse texto vai ser derivado. O que isso significa? Eu vou construir um novo texto a partir desse texto. Então, eu não pegarei partes fiéis desse texto. Eu gerarei um novo texto a partir daquele. Muitos são os processos intertextuais por derivação, mas aqui
enfatizando a prática de sala de aula no ensino básico, o processo intertextual por derivação, que considero como um dos mais presentes e mais efetivos no ensino da intertextualidade, são as paródias. Os alunos muito facilmente conseguem construir paródias, e aqui eu ressalto que a paródia, por mais que ela tenha um teor muito humorístico, então, por exemplo, Whindersson Nunes, Tirulipa, costumam fazer paródias de músicas, né? Por exemplo, o Whindersson, ele tem o exemplo lá da música da Adele, Qual a Senha do Wi-Fi, por exemplo. Os alunos, eles gostam disso pelo tom humorístico, mas a paródia, ela pode também ser utilizada para outros fins, como a paródia da música Faroeste Caboclo, da banda Legião Urbana, que viralizou com a intenção de explicar o surgimento, do coronavírus. Então, é importante ressaltar mais uma vez que o uso de determinado processo intertextual não está ligado a um único fim. Como já disse anteriormente, vários fatores precisam ser considerados para se compreender a construção de sentidos a partir do uso da intertextualidade, certo? Por isso, é muito importante, na prática de sala de aula, entender a característica do texto ser um evento e de todos os recursos que podem ser utilizados para que esse texto ganhe sentidos. Eu não posso atribuir determinada função a determinado processo intertextual. É só a construção de sentidos em contexto que vai me dizer qual a utilização daquele processo dentro daquele texto, único e irrepetível. Um trabalho recente em linguística textual sobre o uso das intertextualidades de extrema importância é a tese de Ana Paula Lima de Carvalho, defendida em 2018 na Universidade Federal do Ceará. A autora, orientada pela professora Mônica Magalhães Cavalcante, dividiu as intertextualidades em estritas e amplas. Para a autora, tanto os processos que se dão por copresença quanto aqueles que se dão por derivação estão todos juntos dentro do que a autora chama de intertextualidades estritas. E o que são, Mayara, então, essas intertextualidades estritas? São aquelas intertextualidades que se dão pela presença ipsis literis de um texto em outro, ou aquelas que se dão pela derivação de um texto em outro. O que caracterizaria, então, o fato de uma intertextualidade ser estrita é exatamente o reconhecimento desse texto-fonte. Em oposição a essa intertextualidade estrita, estaria a intertextualidade ampla. Essa intertextualidade ampla não está ligada, não acontece a partir da inserção ou da derivação de um texto específico em outro. Pelo contrário, ela alude a um conjunto de textos que, por isso mesmo, são menos apreensíveis do que as intertextualidades estritas. É importante ressaltar que intertextualidades estritas e intertextualidades amplas não se excluem mutuamente. Elas podem sim concorrer em um texto a fim de atingir diversos propósitos. Ressalto que o estudo da intertextualidade está presente em diversas áreas da linguística e da literatura. No entanto, o recorte aqui para esse vídeo foi a discussão mais recente em linguística textual sobre a divisão em intertextualidade estrita e intertextualidade ampla. Um ponto muito importante a ser levantado também sobre a intertextualidade é que, diferentemente dos estudos de Genet, por exemplo, que focalizavam as análises em textos literários e sempre verbais, a linguística textual hoje abrange as diversas semioses pelas quais um texto pode ser produzido. Portanto, seria incoerente perceber a intertextualidade somente em textos verbais. Por isso, a intertextualidade, de modo geral, assim como os seus processos intertextuais, podem sim ser analisados em textos multissemióticos. Isso significa que, mesmo textos puramente imagéticos, podem sim apresentar recursos intertextuais de visualidade.
Isso se deve, sobretudo, à modificação e à atualização dos conceitos em determinada área. Se, por exemplo, o conceito de texto foi modificado, ele é agora mais alargado, é necessário também que se mudem as categorias de análise. Portanto, a intertextualidade ela não pode mais ficar restrita a textos verbais, visto que o próprio conceito de texto agora apresenta uma agregação de diversas semioses. Então, os conceitos eles precisam ser atualizados conforme outros conceitos se modifiquem. Finalizo então aqui esse vídeo ressaltando a importância de conhecer o conceito de intertextualidade e procurando também trazer à tona discussões mais recentes sobre esse conceito. A tese que serviu de base para a construção desse vídeo fica então como sugestão de leitura. Você pode baixá-la no link que está disponível aqui na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o seu like. Se por acaso você quiser interagir comigo sobre o vídeo ou sobre o conteúdo, os comentários estão abertos. Você pode colocar lá suas dúvidas, suas sugestões, que eu vou te responder, certo? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber uma notificação sempre que eu postar um novo vídeo. Te vejo então na próxima aula. Um abraço!